né? E o nosso curso é exatamente o tema do livro, né? O assunto do livro, Igreja Irresistível, né? Escrito aí pelo Wayne Cordeiro. Nós já falamos sobre ele no domingo passado, na introdução. E a grande questão, queridos, e eu já fiz essa pergunta aqui: se você pudesse ter a igreja dos seus sonhos, qual seria ou como seria essa igreja, né? Eu tenho na minha mente, né, o ideal de uma igreja perfeita, ou quase. Ela só não seria perfeita porque eu seria o pastor dessa igreja, aí eu ia estragar, né? Mas assim, no papel, se vocês pedirem: pastor, o que o senhor acha que seria assim a melhor igreja que poderia ter, né? Eu poderia descrever essa igreja naquilo que está no meu coração. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que a igreja perfeita é a igreja que agrada ao Senhor, com as nossas imperfeições. O grande perigo de uma igreja que se acha perfeita é o perigo de não precisar de Deus, ou Deus se tornar apenas o tema das músicas, o tema das pregações, o nome a ser preservado. E infelizmente muitas igrejas caminham por esse lado aí. Então nós temos que nos lembrar que é uma igreja perfeita. Ela é, em primeiro lugar, uma igreja que procura agradar a Deus, porque a igreja é dele, não é nossa. Ele nos dá o privilégio até de chamá-la de nossa igreja, por causa da nossa afetividade pela igreja, pela nossa afetividade uns com os outros, por essa ligação de fé, essa ligação amorosa entre os seus membros. Mas nós não podemos esquecer que a igreja do Senhor Jesus é a igreja dele, e portanto nós temos que fazer as coisas para que a gente o agrade, né? E acima de tudo, queridos, tem que ser uma igreja que nós tenhamos mais consciência da presença de Deus, mais desejo de Deus, mais comprometimento com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós falamos no domingo passado também, né, de que nós tratamos, aí fizemos uma pesquisa, e a nossa intenção, queridos, é sempre, né, termos uma qualidade. Isso aqui são as medidas aí da nossa igreja, nesse índice de qualidade. Lógico que o nosso desejo é sempre nos tornarmos melhores, é sempre termos virtudes maiores. Claro, precisamos buscar isso. Isso é natural, isso é normal, e graças a Deus por isso, e precisamos de fato nos esforçar para isso. Mas de nada disso adianta, ainda que a gente possa chegar aqui a 90, a 99,9, se nós não tivermos o foco naquilo que é correto, nós vamos nos frustrar diante de Deus, né? Se eu não estou enganado, eu não lembro agora qual das igrejas que Jesus diz, né? Vocês pensam que vocês são ricos, vocês pensam que vocês são bons, mas vocês não sabem que vocês na verdade são pobres, cegos e nus. Ou seja, sem mim vocês podem ter toda a estrutura e toda a aparência de riqueza, de grandeza, de perfeição, mas sem mim vocês não são nada. E aí, queridos, qual é a grande pergunta? Já que o nosso estudo tem a ver, igreja irresistível, o que nos faz irresistíveis? Em primeiro lugar, a gente precisa entender do que nós estamos falando. Não é uma igreja irresistível na percepção de Wayne Cordeiro e na nossa percepção, né? Deixa-me voltar aqui que ficou para trás. É uma igreja que arranca aplauso de Deus, não necessariamente dos homens, porque a igreja que arranca aplauso dos homens, ela pode ou não
ser aprovada por Deus. Agora, o importante para nós é que Deus olhe para nós como igreja e Ele se agrade de nós. Então, quando nós estamos falando aqui de igreja irresistível, nós estamos falando exatamente disso. É uma igreja que arranca aplauso do alto, do céu, de Deus, porque nós estamos aqui para sermos uma igreja aprovada pelo Senhor. Então, que a gente não esqueça disso jamais. E aí, queridos, a primeira característica dessa igreja é que é uma igreja, né, igreja que é irresistível, é uma igreja que tem desejo de Deus, que tem sede de Deus, uma igreja que acima de tudo, né, deseja essa presença do Senhor no nosso meio. E nós vamos ver alguns versículos do que nós estamos falando, mas se nós pudéssemos explicar, ou deixar muito claro o que nós estamos dizendo com essa presença de Deus, nós poderíamos dizer que a igreja irresistível anseia pela presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Não tem nada mais importante do que isso. O importante é nós termos essa consciência de que nós estamos reunidos no mesmo lugar onde Deus tem prazer em estar. Que a gente vem, que nós viemos aqui e que nós não encontramos só uns com os outros aqui. Eu vi o fulano, eu vi o Beltrano, né? Mas que a gente tem essa percepção, desse senso de que Deus está no nosso meio, né? Quais são alguns textos que eu me lembrei, que o texto, que o livro traz, e alguns textos que eu me lembrei, que são importantes para isso, né? Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3, eu vou estar ali no meio deles, né? 2 ou 3 reunidos no nome dele, com o objetivo, não significa que apenas reunir, significa que Deus esteja presente, né? Porque as pessoas se reúnem para vários objetivos, vários propósitos. Nós estamos falando aqui, né, de 2 ou 3 se reunirem no nome dele, reunirem para ele, reunirem por causa dele, né? Reunir no nome de Jesus tem a ver com isso, né? Reunir por ele, por causa dele, para ele e coisas assim. O foco continua sendo ele, né? Um outro texto, Jeremias 23, 24, né? Não estou eu em toda parte nos céus e na terra, né? Isso aqui tem a ver com o Salmo 139 também, que nós cantamos, se eu não estou enganado, no domingo passado, né? Para onde eu vou fugir da tua presença? Não tem jeito, né? Onde estar longe da tua face? Não tem como. Então Deus está no nosso meio, e nós precisamos desenvolver essa consciência da presença do Senhor, que quando nós estamos aqui, Ele está aqui conosco, Ele nos abençoa, Ele fala ao nosso coração, Ele nos sustenta com graça, Ele nos ajuda, né, para que a gente possa compreender, entender, ver significado em todas as coisas. Então Ele está aqui conosco. Outro texto aqui, Jacó, lá em Gênesis 32, né? Eu não deixarei o Senhor ir enquanto o Senhor não me abençoar. Aqui Jacó está lá na travessia do Val de Jaboque, e aí tem aquela luta com o anjo de Deus, e aí ele diz: Senhor, eu vim aqui, eu estou aqui, e eu não vou atravessar esse val se o Senhor não me abençoar. Tem muito a ver com o texto que a gente vai mostrar daqui um pouco, que é Êxodo 33, quando Moisés diz para o Senhor, né, não nos faça sair desse lugar se o Senhor não for conosco, se o Senhor não caminhar com a gente, se o Senhor não andar com a gente. Então é essa necessidade da presença de Deus. Jacó, quando ele foge lá do irmão, né, um pouco antes, né, ele vai dizer: o Senhor está nesse lugar, ainda que eu não tivesse consciência disso, né? Eu dormi apenas para dormir, mas enquanto eu dormi, né, enquanto Jacó dormiu, ele foi
ele sonhou com essa consciência da presença de Deus. O Senhor está aqui. Queridos, se a gente estiver na igreja e se a gente não lembrar disso continuamente, a gente vai ficar olhando para tantas coisas que acontecem ao nosso redor e nós vamos perder o foco do que é principal: a presença de Deus, a adoração a Deus, ouvir Deus, ter experiências com o Senhor, nessa percepção clara do mover e do agir dele no nosso meio. Olha esse texto de Sofonias 3, né? Pois o Senhor seu Deus está em seu meio, Ele é um Salvador poderoso, Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Esse texto aqui tem fala de uma atitude de Deus, de uma ação de Deus, né? Diz que Ele vai nos acalmar com a alegria exultante dEle. Ele vai falar ao nosso coração e Ele vai nos acalmar, Ele vai nos dar paz. Hoje à noite eu vou falar sobre a noite escura da alma, tempos de depressão, de sofrimento, de dor para o nosso coração, para a nossa alma, e tem a ver com isso aqui, ó, a presença de Deus que acalma, um Deus que se alegra em nós. Olha a expressão final desse versículo, né? Ele, Deus, se alegrará em vocês com gritos de alegria. Quem que grita de alegria aqui nesse texto? Deus. Deus se coloca no nosso meio, no meio do seu povo e diz, e Deus grita de alegria. A gente normalmente não pensa nisso, em Deus gritando de alegria, né? Estava conversando com o Giba hoje, agora antes de começar, né? Domingo que vem, vocês vão ver os palmeirenses gritando de alegria. Um grito natural, normal, né? Quando se está alegre, quando se está feliz, né? Então, e esse texto aqui, queridos, é riquíssimo. Deus se coloca no meio de vocês, e por causa da alegria dele, o nosso coração se acalma, e ele expressa essa alegria com gritos, né? Expressando o prazer dele em estar presente no nosso meio, né? E aí, quando a gente fala dessa questão da qualidade da igreja, como está Deus presente, o autor aqui, ele conta uma história, que teve um dia, ele ia fazer um culto, né? A igreja ia fazer um culto na praia, e diz que começou a chover, e aí ele foi para casa no sábado, né? E no domingo de manhã começou o dia com muita chuva, e ele já pensou logo na frustração do evento que eles tinham preparado lá com tanto empenho, com tanto esforço, e que era para ter uma multidão, né? E aí isso é coisa de pastor, gente, isso é coisa de pastor, né? Pastor já pensa nisso, né? Nossa, está chovendo, não vai aparecer ninguém na igreja, né? Vocês acham que eu não penso assim também, não? Claro que eu penso. Está fazendo frio, as mães não vão levar as crianças na escola dominical, né? Porque está frio, né? Na segunda-feira na escola vai, mas no domingo na igreja não, né? Mas tudo bem, é outra história, né? E aí diz que de repente ele preocupado, diz que o Espírito falou ao coração dele, falou, você está mais preocupado com o quê? Com a chuva ou com a minha presença? O que é mais importante para você? A chuva parar ou eu estar presente com chuva ou sem chuva? E diz que aquilo ali criou um impacto no coração dele, tão grande que ele disse, tá bom, não vou me importar com a chuva, né? E as coisas aconteceram, né? E ele conta aqui algumas histórias, né? É lá no Havaí a igreja, então ele diz que ele faz o batismo na praia, né? Ele vai para a igreja, vai para a praia, e ele diz que invariavelmente nos cultos que eles fazem na praia para batismo,
diz que invariavelmente está chovendo. E a igreja tem esse exercício de orar para Deus parar a chuva, para o culto acontecer. E ele diz que invariavelmente eles experimentam isso. E diz que na hora que termina a chuva, termina o culto, a chuva volta, né? Experiências da presença de Deus, e que a gente precisa experimentar isso, queridos, que nós precisamos buscar a presença de Deus nessa perspectiva. Sabe por quê? Porque é a presença de Deus que faz toda a diferença. O que faz diferença aqui, queridos, não é o som que a gente tem. Às vezes a gente pensa que a diferença da igreja, da nossa igreja com outras igrejas, é a estrutura física, é o pessoal do louvor, é o pastor, é o equipamento, é banco, não, isso aí são coisas. É bom termos o melhor dessas coisas para poder nos auxiliar na adoração, no culto, no encontro, claro que é. Mas de nada adianta todos os recursos que a gente tem, ou a falta deles, se o Senhor não estiver aqui no nosso meio. Em determinados momentos, queridos, e aí é um abrir do meu coração, né, para vocês, a sensação que às vezes eu tenho, é que a gente está tão focado em nós mesmos, que o ambiente parece que Deus, naquele dia, parece que Ele não apareceu. Lógico que eu sei que Ele está presente. Deus não depende da minha emoção, mas a sensação é de que está vazio, está frio, está indiferente, porque não é Deus que está longe, somos nós que estamos longe de Deus, sem o coração quebrantado na presença do Senhor, né? E aí nós precisamos trabalhar, né, para que a gente tenha de fato esse desejo, essa fome de Deus. E aí Tiago 4, versículo 8 vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É relacionamento. A gente tem que lembrar que Deus não é uma força no universo. A gente não adora a Deus como uma força poderosa que a gente clama e essa força é derramada sobre nós. Nós estamos falando de pessoa. Deus é uma pessoa que se relaciona com pessoas feitas à sua imagem e semelhança, pessoas que já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro e, portanto, o nosso pecado já não eu não quero entrar nesse mérito, né, mas justificados, Deus olha para nós, apesar, e se relaciona conosco, apesar de nós mesmos, dos nossos pecados. E aí, queridos, há um livro, é um clássico, e eu queria incentivar os irmãos a ler esse livro, né? Ontem eu peguei o livro que eu li, eu já li esse livro algumas vezes. É um livro que foi escrito entre 1670 e 1700, não tem uma data correta, né, da primeira publicação dele, né, mas foi escrito pelo irmão Lourenço, que nasceu lá em 1614. Era um carmelita, né, um monge da ordem carmelita, e ele era cozinheiro. Ele não era um teólogo, ele não era alguém que estudava as escrituras de forma... Ele era o cozinheiro daquele convento carmelita. E ele escreve esse livro, né, A Prática da Presença de Deus. E tem algumas frases que eu coloquei do livro aí, porque é um livro que é inspirador nessa percepção, né, desse desejo de perceber perceber a presença de Deus. Preste atenção, queridos, que o que nós queremos incentivar não é dizer que Deus não está presente, mas é desafiar para que a gente tenha uma percepção ou uma consciência da presença de Deus no nosso meio. Para nós virmos aqui, quando a gente reunir como igreja, a gente ter essa concepção e lembrar disso. Deus está aqui, Deus está aqui.
E isso é importante porque para gente que está fazendo alguma coisa na igreja, quem está louvando aqui, né, não está preocupado só se a música deu certo, se não deu certo, mas a gente está tocando, a gente está ensaiando, a gente está preparando, porque a gente vai cantar e Deus está aqui, né? Quando eu preparo um estudo como esse, não é só para agradar vocês, para ouvir, não, pastor, que legal que foi. Não, mas porque Deus está aqui, sentado aqui, ouvindo o que eu estou dizendo, ensinando a respeito dele, né? De que quem vem aqui, não vem aqui só para nos conhecer, para gastar um tempo, mas essa percepção da presença de Deus. E aí, o irmão Lourenço, né, ele vai fazer algumas afirmações, eu separei algumas aqui apenas para trabalhar um pouco essa nossa percepção, né, do mover da presença de Deus. O que eu procurava não era nada além de como me tornar totalmente de Deus, totalmente dele, né? O desejo dele, a expressão dele. Eu quero me tornar totalmente de Deus. Isso me fez resolver dar tudo pelo tudo. Então, depois de me entregar totalmente a Deus, de fazer toda a satisfação que pude pelos meus pecados, renunciei por amor a Ele tudo que não era Ele, e comecei a viver como se não houvesse ninguém além dele e eu no mundo. Ter essa percepção, queridos, de que de repente a nossa adoração acontece e é como se não houvesse ninguém além dele e eu, além dele e você, no tempo de adoração, de culto, de celebração, de comunhão, de estarmos juntos aqui e perceber que não há ninguém mais importante, ninguém maior do que Deus. Essa frase aqui eu não vou ler, mas ele vai falar sobre Deus como o Rei Supremo, e que seria como se nós estivéssemos na presença do Rei, e o Rei nos servisse o seu banquete, pelo prazer que esse Rei tem em nos receber e nos acolher à sua própria mesa. E quando eu leio isso aqui, eu lembro daquela história de Melquisedeque, aquele filho de Jonatas, que é aleijado dos pés, que é convidado para estar na casa do rei, comer à mesa do rei, todos os dias da sua vida, apesar de ser quem ele era, né, que era indigno de estar diante do rei, era filho de Jonatas, era talvez uma ameaça para o trono, mas ele diz, é como se eu estivesse na presença do rei, recebendo um banquete todo dia, por causa da presença dele, por causa do cuidado dele para comigo. A alma que desfruta de Deus não deseja aqui nada além dele, nada além de Deus. O mais importante para nós, queridos, é desfrutarmos dessa companhia de Deus. Não há nada mais sublime, nada mais importante, nada mais relevante do que o próprio Deus, né? Meu Deus, aqui estou, todo dedicado a Ti. Senhor, faça-me segundo o Teu coração. É a oração de quem tem essa consciência da presença de Deus, de falar para Deus, que o Senhor me transforme, que o Senhor me faça segundo o seu próprio coração. E aí, queridos, essa intenção de nos tornar mais parecidos com o Senhor, né? Essa consciência da presença de Deus, uma pessoa, logicamente, que totalmente diferente de nós, mas ao mesmo tempo, aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, para sermos adoradores, e a gente adora um Deus que é presente. E aí o Wayne Cordeiro, ele vai falar, né, o que significa ter fome dessa presença de Deus, e ele vai citar 3 coisas aqui. Primeiro, essa questão do sermos cheios do Espírito Santo, a plenitude do Espírito em nós. Há muitos textos, e não é esse o nosso assunto hoje, mas há textos com sobra que nos fala exatamente dessa vida plena de Deus em nós, pelo Espírito que habita em nós, pela presença de Deus na nossa própria vida.
né, cheios do Espírito, de tal forma que o fruto do Espírito se manifesta em nós e através de nós. E aí a alegria, né, é um dos primeiros desses frutos que manifestam na nossa vida. Unção especial para determinada tarefa. Queridos, como isso é importante, ter essa certeza de que Deus se faz presente no nosso meio para nos capacitar para uma tarefa específica, para momentos específicos, para milagres de Deus. Queridos, quando nós vemos milagres acontecerem, nós estamos presenciando não o poder de alguém, mas é a presença de Deus agindo, Quando você ver alguém fazendo milagre no nome de Jesus, se a pessoa está exaltando a si mesma, vejam a minha fé, vejam isso, vejam aquilo, e que não faz com que os nossos olhos se voltem para Deus, está errado, porque quando nós vemos essa ação de Deus, é Deus presente, é Deus ali agindo, talvez usando até uma oração. E eu já compartilhei com vocês, né, de uma experiência específica de uma oração tão sem fé, né? Às vezes eu expresso que talvez tenha sido a oração mais sem vergonha que eu tenha feito, e Deus agiu de uma forma extraordinária, porque eu tinha plena consciência que não era eu, né? Plena consciência, mas era Deus ali. Quando Ele quer fazer, Ele nos usa até mesmo quando a nossa fé é tão pequena e tão limitada. Mas a gente tem que ter essa consciência da presença de Deus, do mover de Deus, do agir de Deus ali no nosso meio. Agora, queridos, quando a gente fala da presença de Deus, naturalmente, como bons presbiterianos, a gente sempre vai falar de cuidados, né? A gente sempre vai falar, atenção, não é bem assim. A gente sempre coloca, né? Isso tem a ver com a nossa característica, né? E quais são alguns cuidados? Porque hoje a gente tem visto muita coisa acontecendo em nome de Deus, como se Deus estivesse presente, que a gente afirma categoricamente, não era Deus presente, não era Deus. Podia até ser em nome do Senhor, mas não era o Senhor, né? E quais são alguns cuidados que a gente precisa ter? Primeiro, não se trata essa presença de Deus, não é uma percepção, uma sensação emocional, embora o emocional faça parte da nossa vida, da nossa história, né? O grande problema nosso é que às vezes a gente quer descartar o que é emocional, né? Nós não podemos descartar o que é emocional. A gente precisa ter consciência de que as emoções fazem parte da nossa estrutura, né? E quando o texto lá de Sofonias fala de Deus gritando de alegria, aquilo ali é emoção, aquilo ali é demonstração de emoções, né? A tristeza, a alegria, são emoções. E embora essa manifestação, essa consciência da presença de Deus, ela não seja apenas emocional, ela também envolve as minhas emoções. Ela tem que envolver a minha vida como um todo, né? A presença de Deus não pode fazer com que eu permaneça sem nenhuma sensação, né? Lógico que isso depende de pessoa para com pessoa, né? Depende de questões culturais, claro, e aí a gente não está, mas a presença de Deus no nosso meio não está condicionado à questão da nossa emoção, embora a presença dele produza emoções no nosso coração, e isso é natural, é normal. A gente só não pode deixar sobressair a emoção no lugar daquilo que é esse terceiro cuidado aqui, Deus nunca se revela contradizendo a sua palavra, nunca. Mas foi Deus que fez isso. Como assim?
A Bíblia diz o contrário. Deus não vai contradizer a sua palavra. Deus não contradiz o que a Bíblia nos instrui, o que a Bíblia nos ensina. Temos espaço, e quem somos nós para limitar Deus? Mas Deus não se contradiz. Se Ele afirmou, se Ele declarou o que é certo, é o que está na palavra de Deus, e nós cremos que essa é a palavra de Deus, Ele não se contradiz. Nós não precisamos ter medo da manifestação de Deus, porque Deus nunca vai contradizer a Ele mesmo. E aí, queridos, sempre vai honrar a pessoa de Deus, não a nós mesmos. Quem vai ser exaltado vai ser o Senhor, vai ser o nosso Deus. Então nós podemos descansar e desejar a presença de Deus. Agora, quando a gente fala de igreja, será que tem perigo da gente, de uma igreja, viver sem essa presença de Deus? Né? O Wayne Cordeiro, ele afirma, né, de que há alguns lugares, né, ele está falando da realidade americana, e ele diz, né, se você poderia tirar o Espírito Santo de metade das igrejas, e elas seguiriam como se nada tivesse acontecido. Ou seja, se Deus resolver falar, olha, eu vou embora desse lugar, e a igreja continua do mesmo jeito, como se fazia antes, significa que a gente não busca essa presença de Deus de fato real, né? E ele vai dizer uma coisa, essa é a história que ele conta, né, o Wayne Cordeiro, né, de que Abraham Lincoln orava, né, sem ti, Senhor, eu preciso fracassar. Para mim isso aqui, eu não conhecia essa oração aqui de Abraham Lincoln, né? Que sem o Senhor nós precisamos fracassar. A sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente não tem coragem de dizer isso para Deus. Claro que a gente não verbaliza isso para Deus, mas a sensação que eu tenho é que às vezes a gente diria, se a gente tivesse coragem, dizendo, o importante é ter sucesso, o importante é vencer, o importante é ganhar, o importante é que dê certo. Se Deus está presente ou não é outra história. Queridos, isso aqui é uma realidade. Sem Deus, nós precisamos fracassar. Sem Deus, a gente precisa falir em vários aspectos da vida, para que o nosso coração chegue ao pó, para que a gente possa viver na presença do Senhor. Lembra da experiência de Jó? E olha que Deus fala para Satanás que Jó era homem íntegro, o mais íntegro sobre a face da terra. Mas chega lá no final da história de Jó, ele mesmo vai dizer, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência de Jó, desse fracasso, alguém que perdeu tudo, só não perdeu a vida, né? E a esposa, né? Mas é a experiência que no fracasso os seus olhos foram abertos para ele ter uma percepção de Deus muito maior. Quais são alguns sintomas de uma igreja sem a presença de Deus? E aqui ele traz 6, deixa eu ver se são 6 mesmo, 6 sintomas de uma igreja em que Deus não está presente, ou que Deus só não está agindo como poderia agir, né? Sem frutos, né? Pouco impacto espiritual, não acontece nada, não tem frutos, sem palavra, pouca leitura, pouca prática das escrituras, doutrina rasa, né? Palavra de Deus é como se não tivesse ali, né? Sem cuidado, né? É uma igreja que não prioriza o cuidado de uns para com os outros e a vida comunitária como um todo, né? A importância é apenas o acontecimento, o evento em si, né? O importante é que os eventos, né? Show,
estejam acontecendo, né? Sem visão, mais preocupada com a administração do que com o impacto futuro dessa igreja. Eu tenho falado muito aqui sobre a nossa preocupação com as próximas gerações, né? Por quê? Porque nós precisamos preparar as nossas crianças, que precisam se transformar em adolescentes cheios do Espírito, em jovens cheios do Espírito, para que novas crianças cheguem, para que isso seja contínuo, né? Sem missão, a gente preocupa apenas em estar aqui, mas por que nós estamos aqui? Né? E nos esquecemos da razão pela qual nós existimos, sem propósito, valorizando muito mais a imagem da igreja, né, do que aquilo que de fato nós precisamos fazer e aquilo que Deus espera de nós. Então, queridos, essa percepção da presença de Deus tem a ver com essa consciência de quem nós somos e por que nós estamos aqui, né? Agora, eu quero ir lá para Êxodo 33. Se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler apenas alguns versículos aqui. Mas no capítulo 32, queridos, nós temos ali a experiência do bezerro de ouro. Moisés, lá em Êxodo, no começo de Êxodo, capítulo 20, Moisés está lá no Monte Sinai, na presença de Deus, recebendo os 10 mandamentos, outras ordens de Deus, instruções. No capítulo 32, o povo vira para Arão e diz: a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Será que ele está vivo? Será que ele está morto? Será que ele vai descer? O que vai acontecer com a gente? Vamos fazer um bezerro e vamos declarar que esse bezerro é o nosso Deus. Arão vai e faz o bezerro. A gente conhece a história bem. Arão ainda é cara de pau para falar para Moisés que ele jogou o ouro no negócio lá, misturou tudo e saiu um bezerro, né? Como se isso fosse uma mágica, né? E Deus está irado com o povo. Deus está irado com o povo. E Deus vira para Moisés e diz: Moisés, eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com todo mundo, e eu vou fazer de você o meu povo, e você vai ser maior do que essa nação, a partir de você. E aí, queridos, a gente vê a oração de Moisés, né? A partir do capítulo 32, a partir do versículo 30, a gente vê Moisés orando, intercedendo, clamando pelo povo, e pedindo: Deus, tem misericórdia desse povo. Quando é no capítulo 33, Moisés, quer dizer, no capítulo 32, Deus diz para Moisés: Moisés, olha o versículo 33, apagarei o nome de todos que pecaram contra mim, aqueles que diretamente foram envolvidos nessa questão da idolatria. Agora vá e leve o povo ao lugar no qual eu lhe falei, meu anjo irá à sua frente. O que Deus estava dizendo é: eu vou mandar um anjo com você, vai à sua frente, mas eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. Aí Moisés, ao capítulo 33, o versículo 3: subam à terra, e vocês vão entrar na terra, eu vou dar a terra, mas eu não viajarei no meio de vocês. Eu não vou viajar com vocês. Por quê? Porque vocês são teimosos, vocês são rebeldes, e eu posso matar vocês no meio do caminho. Então é melhor que eu não vá com vocês. Eu vou mandar um anjo, eu vou dar a terra, eu vou cumprir o que eu prometi, mas eu não vou com vocês. Versículo 4, quando o povo ouviu essa história que Moisés falou para o povo entra em desespero, choro, o povo chora, o povo expressa essa tristeza da ausência de Deus no meio do povo. O povo chora e faz uma coisa: dali em diante eles deixam de usar os paramentos deles, os enfeites, né? Expressando essa necessidade
da presença de Deus, e a tristeza que isso traz se Deus não estiver no meio. E aí Moisés, ora, ele busca a Deus, tal, diz que Deus fala com Moisés. Aí quando chega no versículo 14, o Senhor então respondeu para Moisés: acompanharei você pessoalmente e te darei descanso. Moisés clama, o povo chora, e Deus diz: tá bom, Moisés, eu vou acompanhar vocês. E é interessante que aqui ele está se referindo principalmente a Moisés, muito mais do que ao povo. Eu vou acompanhar você pessoalmente. Queridos, que privilégio, que privilégio. A presença de Deus. Deus fala: olha, eu vou acompanhar você. E Deus nos acompanha pessoalmente, pessoalmente. A gente tem que viver cada dia nessa percepção. Esse Deus é um Deus que diz: eu vou com você. E aí olha o que Moisés disse no versículo 15. Então Moisés disse para Deus: sabe, Deus, porque se o Senhor não nos acompanhar pessoalmente, o que as pessoas, o que os outros vão dizer a nosso respeito? A gente é tão preocupado, o que os outros vão pensar a nosso respeito, né? Mas a gente pensa, né? O que vão pensar de mim se eu aparecer com essa roupa, se eu aparecer com esse carro, se eu falar isso aqui, o que vão pensar de mim? A preocupação de Moisés é: se o Senhor não for com a gente, o que vão falar da gente? Por quê? Aí ele vai continuar aqui no versículo 16, e ele vai dizer: porque é a sua presença no nosso meio que nos distingue, que faz a diferença entre nós e todo o restante do povo na face da terra. É a presença do Senhor que faz a diferença. Queridos, esse é o grande desafio para nós. A gente saber que uma igreja irresistível, uma igreja nota 10, uma igreja que quer ser uma igreja aprovada pelo Senhor, para ela não tem nada mais importante do que essa percepção clara, essa lembrança clara, essa consciência clara de que o Senhor anda conosco, e de que Ele está conosco, de que a igreja existe por causa dEle. E aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, é por causa do Senhor, porque Ele está aqui, a gente faz para agradá-lo, porque a igreja do Senhor Jesus foi adquirida com o sangue do seu Filho Jesus. É por isso que a gente é igreja, porque Jesus morreu por nós, para a gente ser igreja, para nos reunirmos como povo que se chama pelo seu nome. É para isso que Deus nos chamou, e é isso que deve tocar o nosso coração e motivar a nossa alma para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente almeja, né? Como restaurar esse senso da presença de Deus se a gente já perdeu isso, né? Aí tem algumas coisas aqui que o livro vai nos dizer, e eu vou apenas rapidamente aqui, né? Reconhecer, né, o vazio de Deus, se for o caso, né? A igreja precisa lembrar que o seu sucesso é medido pelos padrões de Deus, não pelos nossos padrões, né? Não é por aquela estatística que eu coloquei aqui. Aquilo ali são indícios daquilo que a gente, como pessoas, e como organização, a gente entende que é bom, que é melhor, que a gente precisa acontecer, mas o padrão de sucesso de qualquer igreja tem que ser o padrão de Deus que está presente na igreja, né? A gente precisa preencher o vazio com aquilo que é certo. E aí Mateus 18, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Jesus está falando dessa conexão da igreja com o céu, terra e céu, de que céu não é uma coisa distante dessa nossa realidade aqui. O que a gente faz aqui tem a ver com o que acontece no céu. Tem um link que faz essa ligação,
que faz com que as coisas estejam interligadas. E não dá para a gente pensar, não, isso aqui é só para agradar a gente mesmo, vamos fazer do nosso jeito. Alinhar o coração com Deus. E aí eu fiquei pensando, né, me veio à mente a agenda. Né? Eu tenho agenda aqui no tablet, eu tenho agenda no celular, eu tenho agenda no computador, e essa agenda ela é organizada de tal forma que na hora que eu abro aqui, ele atualiza, sincroniza naturalmente, né? Para que o que eu anotei quando eu estava usando o celular apareça aqui no mesmo tempo. Essa sincronia precisa acontecer entre nós e a vontade de Deus, por causa da presença de Deus. A gente tem essa percepção de que Deus está aqui, né? Trabalhar, orar e trabalhar, né? Por aquilo que tem valor para a eternidade, né? Uma frase de John Wesley aí, né? Eu trabalho em prol daquilo que tem valor para a eternidade, não porque tem valor necessariamente agora, mas para aquilo que é eterno. Exibir intencionalmente sinais visíveis da nossa fé, expressar a nossa confiança, crer na presença de Deus e agir como tal, né? Eu já ouvi uma história, né, de que um grupo, a história é verdadeira, né, mas que aconteceu nos Estados Unidos, de que um grupo de fazendeiros se reuniu para orar por chuva, e de repente uma menininha vai pegar o guarda-chuva. Falei, mas por que você está levando guarda-chuva? Falei, mas nós não estamos orando pedindo chuva? Então vai chover, precisa de guarda-chuva, né? Ninguém mais tinha pensado nisso, mas orar com essa percepção, nós vamos pedir chuva para Deus, Deus vai mandar chuva, né? São manifestações visíveis da nossa fé, da nossa confiança de que Deus está aqui e Ele está agindo. E aí nós precisamos pensar quais são essas manifestações concretas da minha fé, por causa da presença de Deus, que eu preciso demonstrar, que eu preciso viver. Quantas coisas nós deixamos de fazer, porque a gente não crê que Deus vai realizar. Isso aqui só Deus fazendo. E é só Deus mesmo, gente. Lembram lá da frase de Abraham Lincoln? Sem Deus eu preciso fracassar. E a gente tem que ter essa consciência, é só Deus mesmo. Se Deus não fizer, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Hebreus vai nos desafiar, queridos, a vivermos, a não nos desviarmos dessa verdade, dessa realidade. Prestar atenção, estar atento a essa verdade, que eu sei que todo mundo crê. Nós cremos nisso. Eu não acredito que alguém aqui duvide que Deus não esteja presente. Mas o grande desafio é viver de forma coerente com isso. É a gente viver assim, não é verdade, Deus está aqui. Nós podemos fazer o culto que Deus agrada, porque Ele está aqui de verdade. Nós podemos pedir determinada coisa, porque Deus está aqui, se for da vontade dEle, Ele vai realizar. E a gente precisa manter essa nossa consciência da presença de Deus. E aí Hebreus vai nos lembrar, sem nos desviarmos dessa consciência, daquilo que nós não podemos abrir mão. Por quê? Porque o alvo, queridos, é o Evangelho. É o Evangelho. E a essência do Evangelho, queridos, é Deus no nosso meio. Quando nós celebramos Natal, e eu tenho reafirmado aqui continuamente a importância do Natal para nós, porque sem Natal a gente não teria Semana Santa, morte de Jesus na cruz, do Natal, a morte na cruz, a ressurreição, a ascensão de Jesus, tudo isso faz parte de uma história só, de uma coisa só, que é fundamental para nós, que é a presença do Senhor Jesus aqui. Deus desceu do céu para nos resgatar, para nos salvar, para nos redimir, para nos comprar, para sermos dele. Então nós precisamos lembrar que nós estamos falando essencialmente do Evangelho, né, que nos traz a redenção, que nos traz salvação. Deus
desceu, Deus desceu. E aí, o Evangelho, a mensagem final do Evangelho é: Deus voltará, né? Deus veio, mas Deus vai voltar. E se nós não, se nós morrermos antes, nós vamos estar com Ele. É a gente que sobe, né? E Ele vai estar conosco. Então tudo tem a ver com a presença de Deus, ou a presença dele aqui, ou a presença da gente lá, né? Mas tem a ver com essa presença de Deus, tem a ver com essa essência da nossa fé, que tem a ver com a obra redentora, com a obra salvadora de Jesus. E aí, queridos, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para a cruz, a gente percebe de fato o poder de Deus, que transforma a nossa vida e que realiza a sua obra em nós, apesar de nós. Não há nada mais importante para nós como igreja do que reconhecermos essa obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Só somos o que somos por causa daquilo que Jesus fez quando Ele veio ao mundo. Naturalmente que tem toda a história da salvação, mas tudo isso, o clímax dessa história, está em Jesus Cristo. Que Ele veio, que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, mas voltará. E voltará para redimir o universo como um todo, e vivemos sempre nessa plenitude da bondade, da graça e do poder do Senhor. Que a gente viva continuamente prontos, né, para sermos trabalhados pelo Senhor, para viver na presença dEle. E diante disso nós devemos sempre buscar a presença de Deus, afastar do pecado, correr com perseverança essa corrida da fé. É o grande desafio para as nossas vidas. E nós vamos ser uma igreja aprovada, uma igreja irresistível, né? E aí a primeira característica dessa igreja é uma igreja que tem sede e fome da presença do Senhor. E aí eu quero só terminar dizendo que o livro traz perguntas de aplicação, né? Perguntas não é avaliação, mas que nos desafia a pensarmos um pouco sobre isso que a gente falou, né? E como nem todos têm o livro, né? Eu fiz aqui fiz uma adaptação para deixar as perguntas mais simples e menores. Mas aí, Neto, coloca isso aqui lá no gasofilácio para mim, por favor, ali lá na porta. Coloca para mim aqui em cima da mesa do café, por favor, Ricardo. E aí você sai e pega aí uma folha dessa de atividade para a semana, né? Porque qual que é o meu objetivo com isso, queridos? E utilizando o recurso que o próprio livro já traz, para que a gente pense sobre isso durante a semana, para que a gente não ache que a presença de Deus tem a ver apenas quando a gente chega aqui. Eu cheguei na igreja, opa, Deus está aqui. Mas e durante a semana? Ele continua presente da mesma forma, porque a gente é igreja onde nós vamos, onde nós estamos. A gente não deixa de ser igreja terça-feira, né? Mas terça-feira eu não venho aqui, mas a igreja vai onde você está, porque nós somos igreja em todos esses lugares, tá certo? Vamos orar para a gente encerrar? E a minha oração e o meu desejo, queridos, é que Deus lhe conceda um coração perceptivo nesse sentido. É verdade, eu sei que Deus está aqui, mas que essa consciência da mente desça para o coração e para a alma, para que isso mova você. E normalmente as nossas decisões são tomadas muito mais com o coração do que apenas com a mente. Qual que é mais importante? Os dois são importantes. E aí a gente precisa colocar a nossa mente, nosso coração para funcionar nessa visão de que eu preciso desfrutar da presença de Deus diariamente, mas de uma forma muito especial, quando eu me reúno na casa do Senhor. Vamos orar?
Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui e fazemos isso no nome de Jesus. E por causa disso, nós temos plena consciência de que o Senhor está aqui. O Senhor foi testemunha, o Senhor é testemunha de tudo que fizemos, mas muito mais, o Senhor é testemunha daquilo que está no nosso coração, de que nós o amamos, de que nós temos prazer em servi-lo, de que nós temos o desejo de viver uma vida agradável ao Senhor, porque temos consciência da obra que o Senhor realizou em nosso favor. O Senhor morreu na cruz para nos dar vida, vida plena e vida eterna. Que essa igreja seja marcada por causa dessa presença do Senhor aqui. Que a presença do Senhor realize coisas extraordinárias. E como nós temos pedido já tantas vezes, que o Senhor nos surpreenda, nos dando sinais visíveis e claros dessa presença real, concreta, não apenas da ideia da presença do Senhor, mas essa presença real aqui, que a gente viva a alegria dessa presença do Senhor, e que o Senhor nos faça perceber, ó Deus, de que juntos nós vivemos como família de Deus, como família da fé, e que assim nós queremos te servir e queremos andar na tua presença. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, ao sairmos daqui nessa manhã. Que o Senhor nos dê um dia alegre, um dia feliz, um dia, ó Deus, cheio dessa experiência do teu Espírito movendo dentro dos nossos corações. E que o Senhor nos traga de novo à noite para adorarmos, celebrarmos o nome do Senhor, a presença do Senhor, com grande alegria e prazer, para que sejamos impactados com o mover do Senhor no nosso meio. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, vão em paz. Deus abençoe. Pegue aí o papelzinho aí com as perguntas. Pratique isso durante a semana. Veja lá, leia os textos bíblicos. Isso certamente vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Vão em paz no nome de Jesus.